Olá, nesse vídeo da série Legislação em Telecomunicação, trataremos sobre a Resolução 444 da Anatel. Ela dispõe sobre a canalização e o uso das radiofrequências lá da faixa de 27 MHz para o chamado Serviço Rádio do Cidadão. Essa resolução ela altera em boa parte a norma 01A de 1980, publicada por essa portaria do Ministério das Telecomunicações, que era a norma que regulamentava até então o serviço rádio do cidadão. Essa norma ela foi bastante alterada por esta resolução 444 e também pela resolução 578 da Anatel, ambas regulamentando o serviço rádio do cidadão. Ela, entretanto, continua em vigor. Faremos uma abordagem dela em outro vídeo, no que toca à questão da punição no caso de não observância, seja da resolução 444, seja da resolução 578. Então, essa resolução 444, no artigo 1º dela, ela regulamenta o uso das faixas, né, de radiofrequência em 27 MHz. E veja só esse artigo 2º, destinar subfaixa, ele aponta a frequência 26.960 a 27.860 em caráter secundário. Então, nós veremos adiante os canais. Em caráter primário serão a que estão no canal, na canalização, e haverá ainda uma pequena faixa de caráter secundário para este serviço aqui. Já o artigo 3º, então, ele aponta os itens que ele altera da norma 01A de 1980. Como já dito anteriormente, esta norma aqui, então, ela continua em vigor, parcialmente em vigor. Aí começa então um anexo, né? Volta a ter o artigo 1º e ele diz o propósito então deste regulamento. O regulamento então começa exatamente aqui. Este regulamento tem por objetivo estabelecer as condições de uso da faixa de radiofrequências compreendidas entre 26.960 kHz ou 26,960 MHz e 27,860 MHz por sistemas analógicos do serviço móvel, conforme definido pelo Regulamento de Radiocomunicação da União Internacional de Telecomunicações. Bom, vamos por parte aqui, né? Então, quando ele estabelece as condições de uso, significa que como este serviço será utilizado, o modo de se utilizar ele está regulamentado por essa resolução. E ainda aonde será usado, como será usado, entre essas frequências aqui, né? Aqui então é a faixa principal do serviço de rádio cidadão, lembrando que a faixa de uso prioritário ele começa um pouquinho diferente, nós já veremos aqui na canalização, e também há uma subfaixa ou de caráter secundário que está compreendido aqui dentro deste limite. Quando ele fala então em sistemas analógicos, tá? Lembrando então que a resolução 578 da Anatel, lá no seu artigo 4º do regulamento, ele diz que este serviço só pode ser feito em radiotelefonia. Então, voltando à resolução 444, significa que esse serviço não pode ser utilizado para outros fins, como, por exemplo, transmitir música, porque não é fonia, não é telefonema via rádio. Não pode se transmitir imagens, não se pode transmitir dados digitais. Aqui ele fala em serviço móvel, né? Entretanto, a resolução 578 ela estabelece que as estações podem ser fixas ou
móveis, tá? Então leva a uma compreensão inicial talvez errônea, entendendo que só pode haver estações de serviço rádio do cidadão móvel. Não, poderão haver estações fixas conforme a resolução 578. O artigo 2º, ele fala então da faixa de canalização. Então diz assim: a faixa de radiofrequências de 26.960 MHz a 27.960 MHz está dividida em canais com separação de 10 kHz entre portadoras adjacentes e as frequências nominais das portadoras estão listadas na tabela 1. Então olhem aqui, 26.960. O canal 1 começa em 26.965, ou seja, 5 kHz acima da faixa, da chamada faixa dos 27 MHz. Então aqui, quem transmite abaixo disso aqui está nessa pequena subfaixa. Um pouquinho adiante nós vamos entender por que isso está acontecendo. A mesma coisa está aqui. Isso porque foram divididos, então, esse intervalo de frequências aqui estão divididos de 10 em 10 kHz. Pode perceber que elas vão aumentando de um canal para o outro, do canal 2 para o canal 3, por exemplo, aumentou 10 kHz, que é a diferença aqui. Então, essa chamada canalização, o canal 1 terá que ter como frequência portadora, frequência principal, esta aqui. O canal 2, esta aqui. O canal 3, essa aqui. O canal 4, esta aqui. Tá? Então, veja que não está bem de 10 em 10. Por quê? Porque na frequência de 26.995 está o canal 1T, que é um canal de telecomando. Nós vamos ter, então, 5 canais de telecomando dentro do serviço rádio do cidadão. Aqui está o terceiro canal, o quarto canal está aqui e logo adiante está o quinto canal. Então, esse é o passo de 10 em 10 kHz, lembrando que aqui no meio então, vão haver canais de telecomandos, de 10 em 10 as frequências destinadas para cada um destes canais aqui. Então, começa do canal 1, frequência de 26.965, lembrando que a operação pode se dar um pouquinho para baixo, e termina lá em 27.855, lembrando que a faixa são 5 kHz, pouquinho depois que termina, em 27.860, sendo que o canal 80 está lá na frequência de 27.855. Bom, isso tem uma explicação para que ela ocorra, né? Ela está bem aqui, né? Essa limitação aqui. Vejam só, artigo 3º. Na execução do serviço rádio do cidadão, os transmissores devem operar com modulação em amplitude AM ou em frequência modulada FM, e a máxima largura de faixa ocupada pelas emissões em fonia não deve exceder a 8 kHz para modulação em faixa lateral dupla DSB e a 4 kHz para modulação em faixa lateral singela SSB com portadora suprimida. Bom, vamos lá. Então, faixa lateral dupla significa que, por exemplo, nessa frequência aqui, a modulação vai atingir frequências abaixo de 27.855 e também acima. Esse abaixo se limita a 4 kHz. Acima também se limita a 4 kHz. Né? A soma dos dois vão dar exatamente os 8 kHz que a resolução menciona. Então, nessa faixa de tolerância aqui, significa que aqui também será no máximo 4 kHz de diferença. Então, nesse intervalinho, tá? Nesse intervalinho aqui, vai haver 2 kHz sem
haver qualquer modulação. Ou seja, isso vai redundar que a modulação do canal, por exemplo, 79, não atinja a modulação do canal 80 e vice-versa. Então, um canal não interfere o outro. Por isso que tem este limite aqui. Então, por que chega a faixa no máximo a 27.860? Por causa desse mais 4 aqui, né? É a mesma coisa porque que é abaixo, então, de 26.960. 26.960. Mas o canal 1 começa em 26.965. Porque poderá ser modulação, vão haver frequências moduladas abaixo disso aqui, abaixo da chamada então portadora nominal, ou melhor dizendo, a frequência nominal que está aqui. A nomenclatura para o canal 1 é essa frequência, foi nominada essa frequência para esse canal, entretanto, poderá haver essa pequena variação. Então, essa é o motivo da chamada subfaixa, ou seja, que está acima ou abaixo da frequência nominal do canal designado. Então, nesse caso aqui, do canal 77, a frequência nominal é 27.825, poderá a subfaixa subir para 4 e descer para 4 aqui. Bom, a mesma situação ocorre então para essa modulação aqui. Então, a banda lateral singela significa USB ou LSB. Então, nesse caso, se ele for utilizar uma banda lateral da frequência nominal abaixo disso aqui, né, abaixo dos 855, então serão 4 kHz aqui. Aqui, se for utilizar a banda lateral até 4 kHz acima, novamente nós vamos ter aquela diferença de 2 kHz em que uma modulação não vai atingir a outra, porque se fosse, por exemplo, admitir 5 kHz, essa aqui teria modulações em 27.850, porque para baixo ela estaria modulando, e também haveria modulações acima até 27.850 também. Então veja bem que vai as duas 27.850 vão chegar lá e aí uma vai acabar interferindo na outra. Por isso então que há essa limitação aqui, não pode ser então a modulação ser superior a isso. Então tem que haver efetivamente aí um estreitamento para que não haja então a passagem fora deste limite aí. Outro ponto também muito importante serem observado nessa resolução está na potência de transmissão. Então, o artigo 9 é que regulamenta esse aspecto da potência de transmissão nos seguintes termos. A potência média da portadora na saída do transmissor fica limitada a 10 watts para as operações com telecomando e para as emissões em faixa lateral dupla. E no caso de emissões em faixa lateral singela, com portadora suprimida, a potência média na saída do transmissor limita-se a 25 watts. Bom, faixa lateral dupla é a nossa AM ou FM. Né? Então, nesse caso, AM e FM, e também no caso de telecomando, a potência máxima ou potência média máxima do transmissor limita-se a 10 watts. Então, transmitir em AM, transmitir em FM acima dos 10 watts implica em violação deste regulamento. O mesmo ocorre no caso aqui da potência pico de envoltória, que envolve as transmissões em USB e LSB. No máximo, USB e LSB na faixa do cidadão é 25 watts. Transmissão superior a isso representa violação do regulamento. Portanto, este serviço aqui não admite a utilização de amplificador linear de potência, mais conhecido aí pelo pessoal como bota ou botina, né? Porque esse tipo de acessório ele transmite em potência nominal muito maior que isso aqui, né? Potência média
muito maior que isso aqui e que do que essa aqui também. Essa transmissão, portanto, é ilegal, passível de apreensão do equipamento, cassação da licença e apuração de eventual infração penal aí, né? Lembrando, depois nós vamos abordar em outro vídeo a situação que o Supremo Tribunal Federal ele derrubou a questão da potência do transmissor para configurar o crime ou não. Hoje qualquer potência utilizada poderá configurar crime contra as telecomunicações. O capítulo 4 ele fala das condições de uso, mas o importante aqui desse capítulo é nós vermos o artigo 11. Ele diz o seguinte: as estações poderão operar em qualquer dos canais constantes da tabela 1 do artigo 2º, exceto aqueles designados para atender situações de emergência, chamada e escuta ao uso em rodovias ou a transmissão de sinais de telecomando listados a seguir. Então, veja bem, aqui nós temos uma pequena exceção, né? O artigo fala exceto. Tirando essas exceções que nós veremos, emergência, chamada de escuta ou utilização em rodovia e os telecomandos, os demais canais, aquele do 1 a 80, e tirando os que nós vamos ver aqui adiante, eles podem ser utilizados tranquilamente. Não existe restrições quanto ao uso dele, exceto aquilo que a resolução 578 fala quanto à verificação de seu uso, modos de chamada e assim por diante. Então, ele lista as situações de exceção. Há uma listagem aqui. Então, a primeira exceção diz respeito então ao chamado canal 9. Né? Por que muitos aparelhos, ou a maioria dos aparelhos, tem lá uma tecla ou uma chave que ativa diretamente o canal 9? Por quê? Para facilitar o acesso a esse tipo de comunicação. Olhem só, o canal 9 é restrito ao tráfego de mensagens referentes a situações de emergência em todo o território nacional. Na verdade, mundo inteiro, né? Lembrando que isso aqui está dentro do que a União Internacional de Telecomunicações disciplina. Então há uma exceção no uso de alguns canais. Um desses canais é o canal 9. Para que ele deve ser utilizado? Somente para tráfego de emergência. Lembrando que aqui a resolução 578 ele diz que não há limite de tempo de transmissão para essa situação aqui. Nos demais modos de transmissão, 3 minutos. O canal 11, por seu turno, né, ele é restrito, então veja só, está dentro dessa exceção, ele é restrito a se fazer chamada e escuta. Então quem está procurando chamar uma pessoa, né, ou tentando manter contato com outra pessoa, deverá sempre utilizar o canal 11. Né? Não ficar procurando nos demais canais. Quem sabe que alguém vai chamar ele, coisa desse tipo, combinar uns dias antes, deverá ir lá no canal 11 e esperar ser chamado. Estabelecido o contato, muda-se de canal e o QSO se faz em qualquer outro canal, exceto o 9, o 19 e os de telecomando. Já o canal 9, a restrição de uso dele é em rodovias. Aqui no Brasil, não sei por que cargas d'água, se convencionou utilizar o canal 5 em AM para uso em rodovia. Entretanto, essa resolução ela designa o canal 19 para uso em rodovia. Não tem nenhum impedimento de se utilizar o canal 5 porque ele não está na exceção. Mas utilizar o canal 19 para outras comunicações que não seja em rodovia é que não pode. Tá? Então, quem acostumou a utilizar o canal 5, use ele tranquilamente. Tá? Mas não invente de utilizar o canal 19 para outras comunicações que não sejam para rodovia. Tá? Se não for para rodovia, não utilize ele. Por fim,
existem então os canais de telecomando, então somente os autorizados a terem o uso da radiofrequência em telecomando é que poderão fazer o uso dessas frequências. Quem disciplina isso é a resolução 506 da Anatel. E está lá na tabela 15. Né? Na verdade, existem duas tabelas de telecomando, a 15 e a 19. Entretanto, a tabela 15 ela diz respeito às faixas do serviço rádio do cidadão. Vamos pegar o caso aqui, então, do canal 1. Ele corresponde pela frequência de 26.995, que é o canal 1 de telecomando. Ele corresponde exatamente ao canal 1T lá dessa tabela aqui do artigo 2º. Veremos aqui, ó, canal 1T 26.995. Então, esse canal de telecomando aqui, ele está limitado, ele tem um uso restrito para esta finalidade aqui. Não se pode transmitir em fonia nestas frequências aqui. Outra restrição que o dispositivo aponta, ele diz, é vedada, aqui no parágrafo 1º, é vedada a utilização simultânea de mais de um canal por qualquer estação. Isso significa se eu tiver, por exemplo, 2 equipamentos, eu aperte o PTT, aciono os microfones de ambos e começo a falar em 2 frequências, né, ao mesmo tempo. Isto não é permitido. Ou então eu tenho 2 estações licenciadas e permito que um terceiro utilize ela, né? Também não é possível. Aí há uma outra figura aqui, em caso de necessidade, os telecomandos poderão utilizar o canal 23. Então esse canal 23 aqui, né, ele tem a frequência de 27.255, que é o canal 6, tá? Da canalização de telecomandos. É a mesma frequência. Então tem 6 canais de telecomandos, nós vimos 5 nominais lá na resolução 444, e aqui essa resolução apresenta um a mais, que é justamente este aqui, que a parte final aqui do parágrafo 2º do artigo 11 menciona. Então, o telecomando ele vai funcionar em caráter secundário, mas o usuário não pode reclamar desta interferência aqui. Isso porque aqui o artigo 10, né, ele fala aqui que os usuários dos canais 1 ao 28, então o 23 está ali no meio, devem aceitar interferências prejudiciais resultantes da emissão de equipamentos utilizados em aplicações industriais, científicas e médicas, né, que podem então usar essas subfaixas aqui. E a gente pode perceber aqui, ó, no caso 26.955, o canal 23 é 26.905, aliás, essa subfaixa é 26.957 e o canal 23 é a frequência de 26.955. Finalizando, então nós chegamos aqui nas chamadas disposições finais e transitórias. Transitórias porque em certo tempo perderá eficácia. Então, o artigo 12, olha que interessante. A agência, ou seja, a Anatel, a partir da publicação desse regulamento, não expedirá novas autorizações de uso de radiofrequências e nem licenciará novas estações do serviço limitado privado. É uma outra forma de serviço de comunicação. Aqui sim, empresas utilizam porque eles são destinados a fins comerciais também. Na subfaixa de 960, que é justamente onde começa as frequências do serviço de rádio cidadão, até 27.860. Significa então que não haverá competição entre o serviço rádio do cidadão com o serviço limitado privado. Vai ficar exclusivamente para o serviço rádio do cidadão. Essa mudança aqui implicou no aumento de 40 canais a mais no serviço do rádio do cidadão, e o serviço limitado privado então perdeu uma parte das frequências. O artigo 13, ele continua sobre ainda os chamados serviço limitado privado.
as estações atualmente licenciadas para o serviço limitado privado, portanto não é para o serviço rádio do cidadão, operando na subfaixa de radiofrequência de 27,610, veja bem que o nosso serviço de rádio do cidadão começa aqui, então existe aqui uma parte que é destinada ainda ao serviço limitado privado a 27.860, que é a última frequência, é o limite do serviço rádio cidadão. Então, se houver ainda estações operando, que a licença ainda não venceu, não foi cassada, está em vigor, afinal de contas, vão operar em caráter secundário. Não podem reclamar dizendo, olha, você está invadindo o nosso serviço aqui. Não, porque o serviço rádio do cidadão ele é em caráter primário, e os serviços limitados privados que eventualmente ainda estejam operando nestas frequências dentro do serviço rádio do cidadão terão que operar em caráter secundário. Só que um detalhe, né? Essas frequências aqui embaixo, abaixo do 26.960, eles estarão, na verdade, em caráter primário e ninguém pode transmitir aí nessa frequência, mesmo no serviço rádio cidadão, porque abaixo de 26.960 não se pode transmitir pelo serviço rádio do cidadão. Por fim, o artigo 14, ele repete em boa medida o que está na resolução 578. Ele diz que as estações devem ser licenciadas. Então, o artigo a resolução 578 diz que as estações, antes de transmitir, devem ter a autorização e a licença. E também ele complementa: equipamentos de radiocomunicações devem cumprir os requisitos do regulamento de certificação. Então, eles têm que estar certificados e homologados. Aqui incluem o sistema de antenas, que a resolução 578 ela é um pouquinho mais ampla nesse requisito aqui. Então, meio que repete, né, esse artigo 14 aqui, meio que repete o que está lá na resolução 578. Então, não deixe de ver os nossos outros vídeos lá da resolução, sobre a resolução 578 e o outro sobre a norma 01A de 1980, que fala então sobre as punições em quem viola o serviço. É isso aí, até breve.